Capítulo 1726. Chama diabólica da calamidade eterna. A batalha miserável através do reino divino do paraíso eterno ainda estava em andamento. Em apenas 2 horas, quase metade dos reinos estava se afogando em sangue tão espesso que o próprio ar estava vermelho. O desespero estava se aprofundando lenta mas seguramente em todos os cantos do reino sagrado do rei. A única razão pela qual eles não desmoronaram completamente foi porque ainda estavam agarrados à esperança de que reforços dos reinos estelares superiores próximos e dos outros 2 reinos reais os alcançariam a tempo. Eles não poderiam saber que os reforços do reino do Deus estelar foram enviados de volta para seu buraco por Kazi. O reino real mais poderoso da região divina leste, o reino divino do monarca Brahma, foi emboscado pelo próprio imperador divino do Mar Sul depois do que sua força principal decolou para o reino divino do paraíso eterno. Embora a luta não tenha se transformado em uma batalha total, Kian Fantian finalmente escolheu abandonar o reino do céu eterno à sua sorte e até mesmo selar todo o seu reino. Quanto ao reino do deus lunar, a maioria de suas forças centrais ainda estavam caçando a fugitiva Shui Meilin. Eles não poderiam nem retornar ao seu próprio reino a tempo, muito menos resgatar o reino do céu eterno. Quanto aos poderosos reinos estelares superiores, o reino do céu encoberto era um dos 3 reinos estelares superiores mais poderosos da região divina leste. Eles não foram atacados pelo povo demoníaco, mas estavam localizados tão longe do reino divino do paraíso eterno, que a batalha já teria terminado muito antes de eles chegarem lá. O deus da lua azul Jade estava de olho no reino da luz envidraçada desde a fuga de Shui Meilin. Eles decidiram que poderiam muito bem ficar parados e não fazer nada. Finalmente, o reino das bordas sagradas foi envolto por um silêncio misterioso, apesar do caos. Nenhum de seus 3 mestres divinos de nível superior, Lu Guxi, Lu Shangxin ou Lu Shangzhen, mostrou seus rostos ou respondeu aos pedidos de ajuda. O resto dos reinos estelares superiores estavam muito ocupados defendendo seus próprios territórios para fazer qualquer coisa, especialmente porque Exoxuzi convocou a maioria de seus reis de reino e forças centrais para longe de seus reinos natais. Se eles tivessem tido tempo para se recompor, estariam jurando assassinato sangrento no reino do céu eterno por enfraquecê-los nos piores momentos, muito menos por salvá-los. A projeção do reino divino do paraíso eterno ainda estava ativa. Quase todos de todos os cantos da região divina leste podiam olhar para cima e ver como a batalha estava progredindo ali. O moral e a fé de todos criam como uma pedra à medida que a batalha ficava cada vez pior. No reino divino do paraíso eterno, Kian Inger retirou sua profunda formação de transmissão de som antes de caminhar até Yunxi. Ela disse, como esperado, Não Anseng invadiu a capital do monarca Brahma no momento em que o navio de guerra profundo monarca Brahma deixou o reino. Yunxi soltou um sorriso de escárnio baixo e desdenhoso. Não Anseng trouxe apenas 2 pessoas com ele. Provavelmente 2 dos 4 reis dos mares. Claramente, ele esperava pegar o que queria o mais rápido possível e escapar antes que Kian Fantian retornasse. Infelizmente, eles optaram por não brigar. Kian Inger usou a palavra infelizmente, mas sua expressão era desprovida de surpresa. Não é um resultado surpreendente. Tanto Kian Fantian quanto Não Anseng são velhos bastardos que colocam seus próprios interesses acima de tudo. Eles não recorreriam a medidas dispendiosas a menos que não tivessem outra escolha. E depois disso? Yunxi perguntou. O reino divino do monarca Brahma entrou em confinamento. Claramente, Kian Fantian perdeu a coragem depois de ser pego de surpresa daquele jeito. Quanto ao imperador divino do Mar Sul, Kian Inger soltou uma risada fria. Ele ainda está em algum lugar na área. Conhecendo seu caráter, ele não desistirá facilmente da vida eterna. Além disso, o caos que envolve a região divina leste neste momento é a oportunidade perfeita para ele conseguir o que deseja. Se eu tiver que adivinhar, Não Anseng deve ter dado um limite de tempo a Kian Fantian. Durante esse tempo, ele tentará todas as jogadas do livro para pressionar Kian Fantian a dar-lhe o que ele quer. Será que Não Anseng perderá a paciência primeiro ou Kian Fantian montará uma retaliação desesperada? Mal posso esperar para saber o resultado. A possibilidade de Kian Fantian entregar o selo primordial de vida e morte a Não Anseng nunca passou pela sua cabeça. Era simplesmente impossível. E quanto ao reino do Deus Estelar? Yunxi perguntou. A situação no reino do Deus Estelar é um pouco estranha, disse Kian Inger. Sua nave estelar foi vista decolando de seu reino estelar,
Mas os deuses estelares e os anciões que embarcaram na nave logo retornaram sem ela. Yunshi. Nossos espiões eventualmente rastrearam a nave, mas descobriram que ela havia sido completamente destruída. Quem fez isso? Yunshi franziu, ligeiramente. Qian Ying'er respondeu, eles não encontraram o culpado, mas... tenho quase certeza de que sei quem é o culpado. A nave foi destruída, mas não havia sinais de batalha. Quem fez isso o fez com metade do ódio e da relutância. E só havia uma pessoa que se encaixava nessa descrição. Yunshi não disse nada por um longo tempo. Você retornou para a região divina leste também, Kaizen. Estrondo a explosão pôde ser ouvida em toda a região divina leste. A profunda formação protetora do primeiro salão sagrado finalmente desmoronou completamente sob o bombardeio interminável. O salão sagrado foi construído a partir de jade divino, mas sem a formação protetora não poderia resistir ao poder de um mestre divino. Mais da metade do prédio foi destruído em um piscar de olhos. O subsolo do salão sagrado tinha 50 quilômetros de profundidade. Continha tudo o que o reino do céu eterno acumulou ao longo de centenas de milhares de anos. Se o povo do diabo percebesse e saqueasse tudo, o reino do céu eterno teria dificuldade em retornar, para dizer o mínimo. Infelizmente, neste momento, eles não conseguiam nem proteger suas próprias vidas, muito menos sua riqueza física. Yone derrubou outro guardião com suas garras horríveis enquanto o salão sagrado desmoronava. Quando ele morreu, seus olhos estavam tingidos de desespero e medo, em vez da vontade de proteger. Como guardião do reino do céu eterno, ele, é claro, matou muitas pessoas diabólicas que tentaram escapar da região divina norte durante toda a sua vida. Mas foi apenas durante o último dia de sua vida que ele percebeu que a profunda energia das trevas era tão assustadora. E que um monstro como Yone ainda existia neste mundo. Apesar de ser um mestre divino de nível 9 e portador do poder divino do paraíso eterno, não havia quase nada que ele pudesse fazer contra esse monstro. Yone foi o líder dos 3 ancestrais Yama e o primeiro verdadeiro ancestral a herdar o poder do diabo Yama. Além disso, ele foi imerso na antiga energia e do mar de ossos das trevas eternas por mais de 800 mil anos. Apenas a julgar apenas pelo cultivo profundo, ele foi o imperador divino mais forte que já existiu, além do próprio monarca dragão. Contudo, nem a região divina leste, nem a região divina oeste, nem a região divina sul estavam cientes disso. Até mesmo o povo diabólico da região divina norte desconhecia sua existência até se tornarem os cães leais de Yunshi. Yan, Yan 2 e Yan 3 demonstraram um poder incomparável neste banho de sangue absoluto. Eles garantiram que cada ser vivo na região divina leste gravaria para sempre seus rostos e seus gritos infernais em suas mentes. Até agora, apenas 2 guardiões, Honorável Taiyu e Honorável Taiyun, ainda estavam vivos no reino divino do paraíso eterno. Mais de 60% dos mais velhos e dos juízes foram mortos em combate. O Honorável Taiyu ficou atrás apenas de Zoshus em todo o reino do céu eterno, mas mesmo ele era impotente diante de Yan 3. Ele foi jogado para trás repetidamente pelos golpes poderosos de Yan 3, e as marcas de garras pretas avermelhadas em seu corpo eram tão numerosas que se tornaram uma visão insuportável. A mente de Taiyu ficou em branco quando o salão sagrado desabou diante de seus olhos, e Yan 3 deu um soco no coração dele por causa daquele lapso de concentração. Jatos de sangue explodiram de seu corpo quando ele foi jogado para trás como uma bolsa de sangue vazando. Ele caiu no chão e derrapou por um momento antes de parar, deixando um rastro de sangue por onde passou. Por um tempo, ele ficou fraco demais para se levantar. Um grito triste continuou reverberando em sua mente. Onde estão nossos reforços? Porque os reforços ainda não chegaram. É a vontade dos céus que morramos. Taiyu. O Honorável Taiyun gritou enquanto se lançava em direção ao Honorável Taiyu e disparava uma rajada de energia. Essa ação custou-lhe uma fileira inteira de costelas quando Fendal que acertou um golpe com a palma da mão ao seu lado. Estrondo. Uma poderosa tempestade jogou o Honorável Taiyu para muito, muito longe. Correr. Correr. Ugar. O grito de Taiyun foi interrompido por um grito de desespero. Yan 2 se moveu atrás dele e penetrou seu corpo com sua garra. O poder do diabo Yama inundou instantaneamente seus nervos e devorou toda a sua força vital restante. Que grande homem ele era! Foi quase o suficiente para trazer lágrimas aos meus olhos. Yan 2 disse enquanto soltava uma risada.
Ele retirou sua garra e transformou o cadáver do Honorável Tai-Yun em uma pilha de gosma. Tai-Yun. O Honorável Tai-Yun proferiu uma expressão de dor, mas não perdeu tempo em saltar no ar e escapar loucamente. Ele não podia deixar a morte de Tai-Yun ser desperdiçada. No entanto, sua fuga louca durou apenas algumas respirações antes de ele voltar de repente. Cada fragmento de profunda energia fervendo como um vulcão furioso, ele avançou em direção a Yun-Shi com os olhos mais ferozes que já usou em sua vida. Não, eu sou o chefe dos guardiões. É meu maior dever proteger o reino divino do paraíso eterno, uma responsabilidade que é ainda mais importante que a minha própria vida. Eu não vou escapar. Seu desespero e sua determinação levaram ao limite. Ele estava quase no seu mais rápido enquanto caminhava em direção a Yun-Shi. Mas nem Yun-Shi nem Qian Ling se viraram para responder a ele. Era como se eles nem tivessem notado o perigo que se aproximava. Yun-Shi ainda não reagiu quando o Honorável Tai-Yun estava a apenas a 30 metros dele. Enquanto isso, o Honorável Tai-Yun reuniu quase toda a sua energia restante e deu um soco com a maior intenção de matar que já reuniu em sua vida. Os habitantes da região divina leste e o povo diabólico ergueram os olhos em uníssono. Até mesmo Zhou-Shuzi, que estava sendo levado nas costas de seu guardião, recuperou um pouco de clareza mental para olhar para a projeção com os olhos arregalados. A palma do Honorável Tai-Yun moveu-se cada vez mais perto do coração de Yun-Shi, mas o que se seguiu não foi a explosão destrutiva do poder divino do paraíso eterno. Era um zumbido tão baixo e suave que causava uma coceira desconfortável no coração. Yun-Shi ainda estava olhando para frente. Ele não se virou nem ajustou nem um pouco sua postura. No entanto, sua mão direita estava dobrada para trás e tocando o peito do Honorável Tai-Yun. Ninguém, nem mesmo o próprio Honorável Tai-Yun, viu como ele moveu o braço ou extinguiu seu poder final. Foi como se o contato tivesse congelado o tempo e o espaço do Honorável Tai-Yun. As únicas coisas que não foram afetadas foram as pupilas encolhidas. Zumbido. Uma onda de energia explodiu do braço de Yun-Shi enquanto a chama da fênix e a chama do corvo dourado queimavam ao mesmo tempo. Um instante depois, eles se combinaram para formar uma chama carmesim. Uma névoa negra subiu do corpo de Yun-Shi em seguida. A chama carmesim ficou cada vez mais escura até ficar completamente escura. Chamas negras eram raras, mas dificilmente eram impossíveis de se manifestarem. Contudo, as chamas negras que Yun-Shi convocou eram tão puras e profundas que mesmo através da projeção, os habitantes da região divina leste pensaram que estavam testemunhando um inferno negro escaldante. O campo de batalha de repente ficou incrivelmente silencioso. Sejam os discípulos do reino do céu eterno, o povo demoníaco do reino da lua ardente ou os três ancestrais Yama, todos estavam olhando para as chamas como se fossem coagidos por uma força invisível e irresistível. As chamas negras refletidas dentro de suas pupilas lentamente se transformaram em um medo indescritível. Era como se eles fossem enterrá-los na escuridão infinita a qualquer momento. Ah! 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 O Honorável Tai-Yun estava gritando, mas gritava mais de medo e desespero do que de dor. As chamas negras se espalharam lentamente de seu peito para outras partes de seu corpo. O próprio Tai-Yun e o mundo inteiro observaram seu corpo desaparecer pouco a pouco. Não havia sangue, nem cinzas, nem som, nem mesmo dor. Ele estava apenas desaparecendo lentamente devido às chamas negras. O Honorável Tai-Yun estava gravemente ferido e absolutamente exausto, mas ainda era o mais forte guardião do céu eterno e um mestre divino de nível 10. Seu corpo era literalmente o corpo de um deus. Nem mesmo 10.000 montanhas poderiam machucar um fio de cabelo em seu corpo. Ainda assim, era fato que esse corpo divino estava sendo consumido pouco a pouco até o nada. Sua consciência e sua visão eram tão claras que eram cruéis. O Honorável Tai-Yun tentou escapar do controle de Yun-Shi, mas ele não tinha força suficiente para realizar tal façanha. Ver-se desaparecer no nada era uma espécie de medo e desespero, que ninguém além da própria vítima conseguia entender. O silêncio reinou sobre o reino divino do paraíso eterno por um tempo. Os habitantes sentiram como se suas almas tivessem partido em estado de choque e ninguém disse uma palavra ou deu um passo para salvar Tai-Yun. Tudo o que podiam fazer era tremer da cabeça aos pés, de fora para dentro, enquanto as chamas negras continuavam a corroer seus membros. Sua cabeça. Tudo. Nenhuma partícula de poeira foi deixada para trás quando a cremação finalmente terminou. Quando as chamas negras morreram,
Yun-Shi abaixou lentamente o braço e colocou-o atrás das costas. Ele nunca se virou para olhar para sua vítima. Era quase como se estivesse queimando uma mosca que insistia em voar para a morte. Toda a região divina leste também caiu em um silêncio mortal. Um medo indescritível estava destruindo seus nervos e a própria estrutura de suas almas. Capítulo 1727 Grande Ancestral do Paraíso Eterno. Quando Yun-Shi duelou com a Lu Shangzeng na luta final da Batalha da Outorga dos Deuses, uma chama carmesim que quase desafiava a própria ordem natural foi o que ele usou para virar a maré a seu favor e imprimir sua memória aterrorizante na mente de todos. As chamas negras e diabólicas que ele usou para queimar o honorável Taiyu em apenas algumas respirações eram 1.000.000 de vezes mais impressionantes do que isso. Também os fez perceber que 8 anos atrás, Yun-Shi era apenas um espírito divino que mostrou grande potencial entre seus pares na convenção do profundo Deus. Naquela época, as palavras de louvor que o reino do céu eterno concedeu a Yun-Shi foram suficientes para deixar todos eles com inveja. Se eles estivessem em seu lugar, a glória teria permanecido em seus corações por toda a vida. Mas hoje, depois que Yun-Shi retornou ao mundo, ele massacrou o reino do paraíso eterno com um estalar de dedos. A chama diabólica da calamidade eterna foi criada a partir das leis do fogo do Deus maligno e das leis das trevas da calamidade eterna das trevas. Foi uma combinação das regras finais de ambas as leis, uma chama diabólica que superou todas as leis do fogo existentes no mundo. Naquela época, levou um tempo considerável apenas para invocar as chamas vermelhas. Hoje, ele poderia invocar a chama do diabo da calamidade eterna, uma chama muito mais forte do que a que ele usou naquela época em pouco tempo. Se Taiyu estivesse em sua melhor forma, Yun-Shi não teria sido capaz de vencê-lo facilmente. Em seu estado atual, ele era incapaz de ameaçar Yun-Shi ou Qian e erguer nem um pouco. Ele não apenas morreu de maneira lamentável, mas também se tornou um exemplo e um trampolim para impulsionar o poder dos demônios a alturas maiores. Ian 3 de repente uivou e quebrou o silêncio. O poder diabólico do mestre é incomparável em todo o caos primordial. Pensar que um mero guardião ousaria contaminar as escamas do meu mestre com seus dedos imundos, que tolo. Gear. A risada louca e infernal que veio após o choque extremo tornou o mundo inteiro gelado e assustador. Taiyu. Zoshusi era amigo do honorável Taiyu há dezenas de milhares de anos. O fato de ele não poder fazer nada além de assistir o honorável Taiyu morrer de uma maneira tão lamentável fez com que os olhos já cinzentados de Zoshusi perdessem toda a cor mais uma vez. Ao lado dele, os 3 guardiões também pararam. Com a morte do honorável Taiyu, todos os guardiões do reino divino e do paraíso eterno morreram. Mesmo que voltassem em alta velocidade, as únicas coisas que encontrariam seriam ruínas e escombros. Meu senhor, eles encararam o imperador divino do paraíso eterno com as expressões mais sombrias e desesperadas que já fizeram em suas vidas. Desde quando o povo demoníaco da região divina norte era tão aterrorizante? Porque essas pessoas diabólicas eram completamente diferentes das pessoas diabólicas com quem lutaram até agora. Como Yun-Shi ficou tão poderoso em tão pouco tempo? Apenas alguns anos atrás, ele não pôde fazer nada além de escapar quando o caçaram por todo lado. Hoje, até mesmo seu guardião mais forte morreu sem deixar uma partícula de poeira para trás. Foi o fim. Foi o fim do paraíso eterno. Ponto. Ao norte da região divina leste, no reino da canção de neve. Os reinos do norte estavam entre os primeiros a serem invadidos pelo povo demoníaco. Na verdade, a maioria deles estava envolvida no caos agora. O único mundo que ainda estava em paz era o reino da canção de neve. Cada membro da seita divina da Fênix de Gelo estava atualmente olhando para a projeção, observando aquela figura familiar, mas desconhecida, no céu. Ele era realmente o irmão sênior da seita divina da Fênix de Gelo. Como ele se tornou tão poderoso e assustador? Uma jovem discípula da Fênix de Gelo disse com uma voz trêmula. Ao lado dela, Mu Feishui lançou-lhe um olhar antes de sussurrar: ele é realmente tão assustador? Não deveríamos ter mais medo das pessoas que o levaram a este estado. Depois disso, ela se virou e desapareceu no fundo de gelo e neve. Todos os discípulos da Fênix de Gelo que o viram viraram a cabeça e olharam na direção em que ela havia desaparecido por muito tempo. Até onde sabiam, Mu Feishui era uma pessoa tão antissocial que conseguia ficar em silêncio por metade ou até um ano inteiro. Do outro lado, Mu Binjun fechou lentamente os olhos e suspirou.
Como você o enfrentaria se estivesse aqui, irmã? De repente, o jade gelado em forma de fênix em seu peito brilhou em azul quando uma voz urgente chegou até ela. Mestre da seita, os habitantes dos reinos estelares circundantes estão começando a perceber que o povo demoníaco não está invadindo o reino da Canção de Neve. Incontáveis profundos praticantes estrangeiros e profundas naves estrangeiras estão surgindo em nosso reino. Na verdade, já eclodiram motins nas nossas fronteiras. Entendido, respondeu Mubinjin com indiferença. Ela esperava isso desde o começo. De repente, todo o reino divino do paraíso eterno começou a roncar. As nuvens escuras que cobriam o céu desapareceram no instante, e uma presença antiga e poderosa emergiu de cima. A aura incomum e o tremor interromperam o terrível massacre que acontecia em todo o reino divino do paraíso eterno e atraiu novamente os olhos de incontáveis habitantes da região divina leste. Os olhos de Unxie, Qian e Inge se aguçaram com foco. A torre mais alta de todo o reino dos deuses, a torre do céu eterno, com 150 mil metros de comprimento, estava tremendo. À medida que a poderosa presença se aproximava rapidamente à distância, ela se instalou nos corações e almas de todos como um objeto físico que exigia que todos aqueles afetados por ela se ajoelhassem no chão e adorassem. Um par de pupilas se abriu lentamente no céu manchado de sangue. Eles pareciam um par de olhos humanos, exceto que irradiavam uma luz pacífica e sagrada. Para onde quer que olhassem, a luz sagrada eliminou a violência, a intenção de matar e o medo no coração de todos. Fora do reino divino do paraíso eterno, Zuxuzi levantou-se lentamente com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele ergueu os braços no ar e gritou tristemente, Sestor. Baque. Dentro dos terrenos manchados de sangue do reino divino do paraíso eterno, os discípulos do paraíso eterno caíram de joelhos quando viram o grande ancestral. Eles queriam gritar, mas os únicos sons que saíam de suas gargantas eram soluços. Sua última esperança finalmente apareceu, mas eles não conseguiam sentir nenhum pingo de alegria. Seus olhos estavam cheios de sangue e cadáveres, e seus corações, desespero. Pare, Yunxi. Uma voz transitória veio de cima. Era a voz de uma velha e soava tão antiga e vasta quanto o mantra de tempos imemoriais. No momento que a voz alcançou as eras, cada alma na região divina leste sentiu como se estivesse sendo limpa de impurezas e emoções malignas. Eles subconscientemente olharam para o céu querendo ouvir mais da voz extraordinária. Ela era o espírito da pérola do paraíso eterno. Todos no mundo sabiam de sua existência. Foi o único profundo tesouro celestial que existiu abertamente no mundo. Também foi reconhecido como o ser mais próximo de um ser divino em todo o caos primordial. No entanto, para o conhecimento do mundo, incluindo a maioria dos discípulos do céu eterno, esta foi a primeira vez que apareceu em público. A voz divina do Eternal Evenpeal Spirit era transcendente e abrangente. Naquele momento, os habitantes da região divina leste sentiram como se tivessem testemunhado a descida de um antigo Deus verdadeiro. Eles não conseguiam remover a sensação de pequenez, o sentimento de humildade ou o impulso de cair de joelhos enquanto olhavam para aquilo. Yunxi também estava levantando a cabeça, mas não virou o corpo para encarar diretamente o espírito divino. Não havia nenhum pingo de respeito ou medo em seu rosto. Quando ele abriu a boca, uma voz fria e ridícula escapou de seus lábios. Você é apenas o espírito da pérola do paraíso eterno e ousa me olhar de cima, o mestre do diabo. Desça daí. Todos na região divina leste ficaram atordoados. Quem teria pensado que Yunxi ousaria falar com tanta violência e grosseria mesmo quando estivesse enfrentando um espírito divino? Zuxuzi ficou com tanta raiva que quase desmaiou de novo. Os olhos divinos no céu estreitaram-se ligeiramente. Parecia que não esperava que Yunxi agisse de forma tão arrogante mesmo depois de aparecer. Yunxi sorriu sombriamente e antes que chamas douradas queimassem ao redor de seu corpo, um sol dourado apareceu de repente no céu. Foi seguido por um segundo, um terceiro. Ele só parou quando 9 sóis brilhantes apareceram no céu. Foi a fúria celestial dos 9 sóis. Os habitantes do reino do céu eterno sentiram como se tivessem descido de repente a um inferno de fogo. A terra começou a ficar preta e eles puderam sentir o cheiro pungente de sua própria carne queimada. Se apenas a radiação de calor fosse tão ruim assim, seria inimaginável o que aconteceria se ele a deixasse cair no reino divino do paraíso eterno. Abaixe-se. Yunxi ordenou novamente.
Os olhos divinos soltaram um suspiro silencioso e fecharam lentamente. Então, uma sombra transitória apareceu no chão. Yun-Shi fez um movimento de garra e dissipou a fúria celestial dos 9 sóis. Ao mesmo tempo, ele, finalmente se virou para olhar o espírito divino. A sombra parecia tão translúcida que poderia se dissipar com o sopro do vento, mas ele ainda conseguia distinguir o contorno de uma velha. A sombra tinha uma aura divina especial. Embora fosse incrivelmente fraco e impuro comparado ao Jiling, ainda fazia dela uma existência especial que estava acima da maioria dos seres vivos. Ei! Yun-Shi riu. Você finalmente saiu. E é que eu pensei que você ia se esconder na sua carapaça de tartaruga até o fim. TSC. O espírito da Pérola do Paraíso Eterno nunca foi humilhado assim, mas ela não demonstrou nenhuma raiva contra isso. Ela disse, Yun-Shi, você não tem medo de que a lei celestial o castigue pelos seus pecados? A porra da lei celestial novamente. O sorriso de Yun-Shi era sombrio frio. Na verdade, ele começou a caminhar em direção ao imponente Eternal Evangelial Spirit. Lei celestial, você diz? Que diabo é isso? E quem você acha que você é? Onde você e a lei celestial estavam quando o desastre carmesim aconteceu e a imperadora diabólica retornou? Onde você e a lei celestial estavam quando eu salvei o mundo inteiro? Onde você e a lei celestial estavam quando fui abandonado pelas pessoas que salvei, quando minha casa e minha família caíram em ruínas? Cada palavra que Yun-Shi dizia era arrepiante e devastadora. Você não apareceu quando a calamidade aconteceu. Você não disse uma palavra quando o céu eterno assumiu a liderança para esconder minhas conquistas e fez tudo ao seu alcance para me impedir. Agora você vem falar comigo sobre a lei celestial, Yun-Shi riu como um demônio louco. Ele não apenas não sentia nenhum respeito por esse espírito divino, mas tudo o que tinha a oferecer era desprezo e desdém. Eu te pergunto de novo. Quem diabos você pensa que é? O que lhe dá o direito de me dar um sermão? O espírito da Pérola do Paraíso Eterno não conseguiu dizer nada. Isso mesmo. Ela não tinha ideia de como refutar isso. Enquanto isso, todos os profundos praticantes da região divina leste trocavam olhares confusos entre si. Que imperador do diabo? Quem salvou o mundo? Do que diabos esse demônio estava falando? Capítulo 1728. Um acordo com o diabo. O espírito da Pérola do Paraíso Eterno disse indiferentemente enquanto Yun-Shi se aproximava dela. A convenção do profundo Deus foi fundada por causa da calamidade, carmesim. Quando o reino divino do céu eterno foi aberto, esta nobre gastou todo o seu poder divino para cultivar os verdadeiros gênios da região divina leste para a fruição. Para esse fim, até proibimos nossos discípulos de entrar nos 3 milênios no paraíso eterno. Nós até gastamos grande parte de nossos recursos para construir a grande formação dimensional que levou ao limite do caos primordial. Meu céu eterno se sacrificou repetidas vezes, não porque pudessem lucrar com isso, mas porque isso protegeria o mundo. Zoshusi é um homem que raramente quebra suas promessas, mas ele quebrou a promessa que fez a você e mandou o infante maligno para longe do caos primordial. Por quê? Porque ele estava tentando proteger a paz e a moral do mundo. Para esse fim, ele sacrificaria até mesmo sua própria integridade e reputação. Você já deveria saber disso. Meu céu eterno jurou proteger desde o dia em que este reino real foi fundado. A lei celestial e o povo do caos primordial como nossa testemunha. Nunca fizemos nada ou nos comportamos de qualquer maneira que nos deixasse com a consciência culpada. Yun-Shi congelou em seus passos. Seus olhos semicerrados eram escuros, e suas mãos tremiam levemente. A memória de todos elogiando Zoshusi por emboscar Jasmine e tirá-la do caos primordial se repetiu em sua mente. Era como se todos tivessem sofrido amnésia naquele exato momento. Era como se houvesse um vazio onde deveria existir a memória de Jasmine destruindo a fenda carmesim e salvando todas as suas vidas. Era como se tudo o que pudessem lembrar fosse o empreendimento heróico e sagrado de Zoshusi para destruir o infante maligno. Até mesmo sua promessa quebrada foi anunciada como um grande sacrifício para salvar o mundo. Ele olhou para suas mãos, olhou para os dedos que tremiam incontrolavelmente. Ela realmente era o espírito pérola da pérola do céu eterno. A pessoa que Qian acreditava ser o grande ancestral do paraíso eterno. Depois de todos esses anos, ela foi a única que conseguiu irritá-lo completamente em apenas algumas frases. Ele cerrou as mãos e olhou para cima novamente.
Toda a raiva em sua expressão e em seus olhos se transformou em um sorriso intimidador. Ele respondeu com uma voz inesperadamente calorosa e gentil: se sua consciência está tão limpa, por que você não revelou a verdade ao mundo depois de todos esses anos? Por que você fez tudo ao seu alcance para esconder isso? Oh, eu sei, deve ser pelo bem da paz e da moral mundial novamente. Seria incrivelmente vergonhoso se as pessoas descobrissem que foi uma pessoa diabólica, um herege da sua espécie que salvou o mundo. Estou certo? Espírito da pérola do céu eterno. Ei! Ele riu. Então, você acredita que tem o direito de acumular toda a glória e honra para si mesmo só porque fez algum esforço inútil, enquanto as pessoas que realmente salvaram você e todo o reino de Deus mereciam morrer? Não, devem morrer, tudo porque eles não se encaixavam na sua visão estreita de moralidade. Yun-Shi abriu a palma da mão, a luz negra dançando na ponta dos dedos. Bem, estou aqui agora e acredito que o mundo ficará melhor se essa moral for eliminada do mundo. Mate todos. A intenção assassina encheu o céu mais uma vez quando ele deu a ordem. Assim que a névoa de sangue estava prestes a retornar, o espírito da pérola do paraíso eterno suspirou e dissipou as emoções sombrias e crescentes à força. Esqueça. Você e eu não compartilhamos o mesmo ponto de vista ou crença. Não faz sentido discutir com você sobre isso. Yun-Shi levantou seu braço e parou os profundos praticantes do ancestral Yame da lua ardente novamente. Então, ao mesmo tempo, Yiling falou de repente em sua mente. Mestre, tenho certeza agora que ela definitivamente não é o espírito de origem da pérola do céu eterno. O canto das sobrancelhas de Yun-Shi virou ligeiramente. Essa era toda a confirmação que ele precisava. O espírito da pérola do paraíso eterno disse: você tem suas razões para trilhar este caminho, mas também executou sua vingança neste reino. Quaisquer que sejam as injustiças que você tenha sofrido, a dívida já deveria ter sido integralmente quitada, certo? Nesse caso, acredito que este é o momento certo para você se retirar. Ei! Yun-Shi riu novamente e olhou para frente. Este mestre diabólico ordenou que todos os homens, todos os animais e todas as plantas fossem mortos há pouco. Onde eu deveria colocar minha cara se retirasse essa ordem agora? Além disso, quem você pensa que é? Como você ousa me dar ordens? Este é um acordo, não uma ordem, disse o espírito da pérola do paraíso eterno com indiferença. Ela era um ser poderoso, ela nunca usaria a palavra implorar para ninguém. Um acordo era literalmente o ponto mais baixo que ela poderia atingir. Também era a única opção que ela tinha, considerando a situação em que se encontrava. Você matou todos os guardiões e anciões que guardavam este reino. Quase não sobrou nenhum árbitro e soberanos divinos. Quanto ao resto, eles quase não têm significado para você. Se você e o povo do diabo recuarem agora, este nobre irá conceder-lhe um pedido. Claramente, o espírito da pérola do paraíso eterno estava tentando preservar qualquer linhagem que restasse no reino divino do paraíso eterno, e o próprio reino poderia estar em grande parte em ruínas agora, mas ainda era seu reino ancestral. Nada poderia substituir as raízes de alguém. Bom, muito bom. Os olhos de Yun-Shi escureceram de excitação. Sem confirmar o tipo de pedido que o espírito da pérola do céu eterno poderia concordar, ele disse: você realmente é o espírito divino da pérola do céu eterno. A oferta que você faz é muito mais irresistível do que a maioria. Essas vidas imundas podem ser preciosas para você, mas não passam de lixo nojento que eu nem queria pisar por causa da mancha que vão causar. Eu ficaria feliz em trocá-los por algo que vale até o mínimo valor. Os habitantes do reino do céu eterno cerraram os dentes com força suficiente para quebrá-los. Foi sua maior honra nascer um habitante do reino do céu eterno. Eles nunca foram humilhados assim por ninguém. Deixando de lado as emoções violentas e a humilhação, eles não se atreveram a emitir nenhum som. Eles até sentiram uma sensação de libertação. Antes disso, eles estavam a um passo do inferno. Agora, parecia que eles poderiam evitar a morte desde que concordassem em fazer um acordo com o diabo. O espírito da pérola do paraíso eterno disse: se você recuar agora, este nobre pode lhe conceder, de qualquer forma, aqui vou eu. Yun-Shi cortou impiedosamente o espírito da pérola do paraíso eterno, sua voz estridente sobrepujando a voz magnífica do último. Meu pedido é muito simples. Ele estendeu a mão em direção ao espírito da pérola do paraíso eterno e disse: quero metade da propriedade da pérola do paraíso eterno.
A sombra tremeluziu visivelmente. Os profundos praticantes da região divina leste dentro e fora do reino do céu eterno ficaram boquiabertos com o pedido. O mundo inteiro sabia que o reino divino do paraíso eterno foi fundado por causa da pérola do céu eterno. Foi o artefato que permitiu que ele se tornasse um famoso reino real. Antes da aparição de Yunxi, também era o único profundo tesouro celestial conhecido em todo o mundo. Não foi apenas um elemento crítico na fundação do reino do céu eterno e sua história. Foi a alma do reino do céu eterno e o orgulho de toda a região divina leste. Doar metade de sua propriedade. Era doar metade da pérola do paraíso eterno. Isso significava que Yanxi, o reino do céu eterno, usariam a pérola do céu eterno como iguais. Ele poderia muito bem estar dividindo o núcleo e a alma do reino do céu eterno ao meio. Yanxi. Pela primeira vez, o Eternal Vampire Spirit parecia zangado. O reino do céu eterno pode render qualquer coisa, exceto o silêncio. Yanxi a interrompeu novamente, um sorriso estranho e desdenhoso dançando em seus lábios. Você pode pensar que isso é um acordo, mas não confunda isso como tal. Este é o último resquício de piedade e benevolência que tenho pelo seu reino. Você não tem o direito de negociar comigo. A sombra do espírito pérola do paraíso eterno tremeluziu como uma vela ao vento. Claro, você é livre para rejeitar meu pedido. O sorriso de Yanxi ficou ainda mais misterioso. Tenho certeza de que desfrutaria mais de um reino do céu eterno sem vida e sangrento do que de uma pérola meio quebrada, ei. Não dando nenhum momento para o Eternal Vampire Spirit dizer o que queria, ele estendeu 3 dedos e continuou. Bem, você é um espírito divino, então vou lhe dar uma cara. 3 respirações. Você tem 3 respirações para decidir se o reino do céu eterno sobreviverá em seus últimos estágios ou morrerá completamente. Este mestre diabólico lhe concede o direito de tomar esta grande decisão. Um de seus dedos já estava dobrado para baixo enquanto ele soltava uma risada sombria. O espírito eterno pérola nunca foi tão abalado em sua vida. Quando Yanxi provou seu valor na convenção do profundo Deus, ela prestou-lhe grande atenção e elogios. Ela ansiava profundamente pelo futuro dele. Quando ele não entrou no reino divino do paraíso eterno, ela lamentou isso como um dos maiores arrependimentos de sua vida. Quando ele resolveu a calamidade da imperadora diabólica, ela ficou feliz por ele. Quando ele se tornou uma pessoa demoníaca, ela lamentou a perda dele. Ela tinha visto e experimentado muitas coisas em sua vida. Ninguém jamais foi capaz de mudar isso drasticamente em tão pouco tempo. Ninguém jamais foi capaz de levá-la a tal situação. Yanxi dobrou seu segundo dedo e uma aura negra e assassina começou a se espalhar por sua pessoa. Suspirando impotente, o Eternal Vampire Spirit desistiu e disse, tudo bem, este nobre concorda com o seu pedido. As palavras não podiam descrever o quão humilhante era entregar metade da pérola do céu eterno a um estranho, mas ela não teve escolha senão aceitá-lo neste momento. Pelo menos Yanxi não a forçou a entregar a pérola do paraíso eterno para ele completamente. Isso seria completamente inaceitável. Além disso, ela era o Eternal Vampire Spirit. Nenhuma entidade estrangeira poderia competir contra ela quando se tratava de conexão com a pérola do céu eterno. Ela estava entregando metade de sua propriedade, sim, mas poderia recuperá-la sempre que quisesse se achasse que era o momento certo. Yanxi dobrou seu terceiro dedo antes de rir alto. Ah, você realmente é o espírito divino da pérola do céu eterno. Ao contrário dos idiotas do reino do céu eterno, você é capaz de tomar as decisões mais sábias. Ao contrário de sua risada, o desespero acinzentado e a alegria de ser libertado encheram o rosto de cada habitante do paraíso eterno. Este pesadelo e desastre finalmente acabaram. Mas o custo, a humilhação. Não tendo escolha, a sombra que era o espírito da pérola do paraíso eterno ergueu o braço diante dos olhos de toda a região divina leste. Houve um clarão branco e uma pérola branca pálida caiu do céu. Não era outro senão o quarto profundo tesouro celestial, a pérola do céu eterno. Como a maioria das pessoas, esta foi a primeira vez que Yanxi viu sua verdadeira forma. Semelhante à pérola de veneno do céu, era tão grande quanto um punho. Névoa branca podia ser vista circulando dentro da pérola brilhante. Era difícil acreditar que um objeto tão pequeno pudesse conter o espaço infinito com sua própria lei única do tempo, o reino divino do paraíso eterno. Esta é a pérola do céu eterno. O Eternal Vampire Spirit não se preocupou em rodeios. Você é o mestre da pérola de veneno do céu.
Tenho certeza de que você está ciente de que seu espaço de consciência é extremamente incomum. Posso ceder metade do espaço para você, mas não me culpe se não conseguir ocupá-lo. Isso não é da sua conta. Yun-Shi sorriu e caminhou até a pérola do paraíso eterno. Ele então colocou a mão em sua superfície. Ele não conseguia sentir nenhum sentimento de rejeição. O poder misterioso que permeava a pérola do céu eterno também era extremamente fraco. Foi porque usou 3 milênios no paraíso eterno, assim como a pérola de veneno do céu esgotou sua energia. Considerando a aura atual do caos primordial, levaria séculos para restaurar sua força. Nunca retornaria à forma que possuía durante a Era dos Deuses. Ou pelo menos, esse seria o caso se a pérola do céu eterno permanecesse nas mãos deste chamado espírito da pérola do céu eterno. Nas mãos dele, o destino seria muito diferente. Um brilho superficial e misterioso brilhou atrás das pupilas de Yun-Shi antes dele ordenar: afaste-se. Apesar de ter se decidido, a sombra ainda estremeceu, visivelmente quando chegou a hora de transferir a propriedade do profundo tesouro celestial. Sua voz ficou mais baixa quando ela declarou: Yun-Shi, você deve deixar o reino do paraíso eterno com o povo diabólico uma vez que sua vontade tenha ocupado metade da pérola do paraíso eterno. Você e seus demônios também não devem entrar no reino do céu eterno nos próximos 10 milênios. Não esqueça que seu juramento é testemunhado por todas as pessoas do mundo agora. Ela não exigiu que Yun-Shi abandonasse seu desejo de matar Zhou-Shuzi e os outros guardiões. Ela sabia o quanto ele odiava o Imperador Divino. Perguntar isso poderia sair pela culatra para ela. Além disso, ela já havia preparado um refúgio para Zhou-Shuzi e tempo para o reino do céu eterno se recuperar. Foi por isso que ela exigiu que Yun-Shi e seu povo demoníaco não dessem um passo para o reino do céu eterno por 10 milênios. Foi também a razão pela qual ela não desligou a formação de projeção gigante quando se manifestou. Foi para que Yun-Shi não pudesse renegar sua promessa sem se tornar público como um violador do juramento. Claro. Yun-Shi concordou imediatamente antes de sorrir provocativamente para ela. O que está errado? Oh, você está com medo de que eu quebre minha promessa? Ah! Ele riu desenfreadamente antes de lançar um olhar de desdém pela terra esfarrapada ao seu redor. Eu sou o mestre diabólico que comanda a região divina norte. Cada palavra que falo representa a vontade suprema das trevas. Você realmente acha que eu quebraria meu juramento sagrado por você e sua espécie imunda? Você acha que minhas promessas são tão inúteis quanto as daquele seu velho cão do paraíso eterno? O Eternal Evanpearlo Spirit parou de falar e ergueu os braços. A luz branca cercou enquanto ela retirava sua alma do espaço de consciência da pérola do paraíso eterno. Como prometido, ela cedeu metade do espaço de consciência da pérola. Fora do reino divino do paraíso eterno, Zhou-Shuzi riu miseravelmente enquanto fechava os olhos de dor. Desde a fundação do reino real que era o reino divino do paraíso eterno, cada geração de sua família desfrutou de glória e respeito incomparáveis. Mas hoje, seu próprio ancestral teve que limpar sua bagunça e jogar fora todo o seu orgulho apenas para comprar-lhes um pingo de esperança e alívio. Como foi doloroso! Ele nunca teria coragem de retornar ao reino do céu eterno e encontrar seu grande ancestral novamente. Depois de sondar as mudanças que ocorriam dentro do espaço de consciência da pérola do céu eterno por um momento, Yun-Shi subitamente retirou sua consciência e murmurou: Yiling. A consciência de Yiling imediatamente deslizou para a pérola do céu eterno. Ela levou apenas um instante para ocupar metade do espaço. Com perfeita compatibilidade. Naquela época, Shen-Shi havia declarado com segurança que Yiling era o único ser no mundo inteiro que poderia se tornar o espírito venenoso da pérola de veneno do céu. Foi o mesmo para a pérola do céu eterno e o resto dos profundos tesouros celestiais. Yun-Shi abriu os olhos e removeu lentamente a palma da pérola do paraíso eterno. O canto de seus lábios, lentamente se curvando em um sorriso sinistro, ele gritou uma ordem cruel e sem coração: mate todos. Capítulo 1729. O céu eterno muda de mãos. O comando do mestre diabólico surpreendeu todos no reino divino do paraíso eterno. Na verdade, até surpreendeu todos os seus demônios também. Depois disso, Yan-3 soltou um lamento estridente, praticamente destruidor de almas. Ele mergulhou enquanto cortava o ar com ambas as garras. No instante seguinte, ele abriu cortês no espaço com quilômetros de largura, extinguindo a vida de incontáveis discípulos chocados do céu eterno. Como um ancestral Yama,
Uma existência exaltada é qual até mesmo o imperador divino número 1 na região divina norte teve que se ajoelhar e se dirigir como ancestral, trocar golpes com qualquer profundo praticante abaixo do reino do mestre divino era praticamente um insulto. Para ele, abater os remanescentes do reino divino do paraíso eterno não era diferente de cortar alguns vegetais. Contudo, para os atuais 3 ancestrais Siama, as palavras de Yunshi eram como um decreto celestial absoluto. Então quanto valia a dignidade deles? Rumble. Inúmeras tempestades escuras irromperam imediatamente no mundo que acabara de se acalmar novamente. Névoa de sangue, lamentos de miséria, o som do combate, soluços chorosos. Ressoaram no ar enquanto o reino divino do paraíso eterno, que pensava ter finalmente conseguido uma folga, era impiedosamente empurrado para um abismo ainda mais profundo de destruição. A ajuda que esperavam desesperadamente ainda não havia chegado. Os guardiões e os élderes do céu eterno, que os protegia, morreram e restaram muito poucos jogadores e soberanos divinos. Toda a luz havia desaparecido do reino divino do paraíso eterno e, à medida que a terrível escuridão descia sobre eles, até mesmo a fuga se tornara um luxo extravagante com o qual eles não podiam sonhar. Enquanto isso, o reino da lua ardente havia perdido alguns de seus enviados divinos da lua ardente e guardas da lua ardente, mas o núcleo de sua força, os comensais da lua, basicamente saíram ilesos graças ao aprimoramento de calamidade e infortúnio e ao apoio do reino da lua ardente. 3 ancestrais Siama. Apenas Li Dalpian sofreu ferimentos graves e o resto dos comensais da lua mal tiveram um arranhão. Mesmo quando o espírito da pérola do paraíso eterno sentiu claramente que metade do espaço de consciência dentro da pérola do paraíso eterno estava ocupado, ela também testemunhou o reino divino do paraíso eterno sendo transformado em um purgatório mais uma vez. Era como se sua imagem tivesse sido apanhada por uma tempestade violenta enquanto ela tremia com uma intensidade incrível. Yunshi, você. Ah! Ah! O que respondeu a ela foi a risada selvagem de Yunshi. Os olhos de Yunshi não continham um único pingo de culpa, embora ele tivesse voltado atrás em sua palavra. Em vez disso, eles estavam cheios de alegria e desprezo funestos. Quanto a mim, eu sou o mestre diabólico do norte, o governante de todos os demônios do universo. Aos seus olhos, não sou nada mais do que um demônio humilde e perverso, desprovido de toda a humanidade. No entanto, você realmente acreditou tão facilmente na promessa de um demônio como eu? Aqui estava eu, pensando que o espírito da pérola do céu eterno deveria ser bastante inteligente. Mas acontece que você não era diferente daquele velho cachorro do paraíso eterno. Vocês dois são idiotas com merda no cérebro. Ah! O tremor da imagem começou a ficar cada vez mais violento. Talvez ela nunca tivesse imaginado que ainda sentiria emoções tão intensas depois de se tornar o espírito da pérola do paraíso eterno. Ela nunca havia sentido tanta raiva antes, mesmo quando ainda estava viva. Yunshi. Sua voz não era mais fraca e indistinta, agora se tornara tão profunda e pesada quanto água estagnada. Você ainda tinha uma saída no começo. Mas agora, você não apenas encharcou suas mãos em pecado e sangue, você até voltou atrás em sua palavra diante de todos na região divina leste. Você realmente quer afundar tanto na depravação que nem mesmo os seus e a terra irão tolerar você? HMMM. Yunshi olhou para o lado enquanto os cantos de seus lábios se curvavam levemente. Isso é muito estranho. Só estou tratando você da mesma maneira que o reino divino do paraíso eterno me tratou. Por que você está tão zangado? Isso é suficiente para que até mesmo os seus e a terra não possam me tolerar? A circulação da névoa branca e pálida tornou-se frenética e desordenada. No final, esta imagem era apenas uma projeção, mas estava claro que o verdadeiro corpo dentro da pérola do paraíso eterno já havia atingido o auge de sua raiva. Yunshi. Sua voz ficou ainda mais profunda e pesada, e agora continha um tom de lamento triste. Este nobre confiou em você porque eu acreditava que sua verdadeira natureza por baixo de toda aquela escuridão ainda era aquela do Deus Filho que você era antes. Ele não sabia se era intencional ou não, mas o Espírito havia omitido a palavra Messias do seu título anterior. Naquela época, o título Filho Deus Messias foi conferido a Yunshi por Zoshuzi. Ele também foi quem mais usou, quem foi mais fervoroso. Mas agora, toda a compaixão e bondade em seu coração realmente foram reduzidas a pó depois de apenas alguns anos se passarem. Bondade e compaixão?
Yunchi parecia ter ouvido uma piada colossal. Seu sorriso era tão largo que quase dividia o seu rosto. Você realmente tem algum direito de dizer essas duas palavras para mim? Alguém no seu paraíso eterno está apto a falar sobre essas duas palavras comigo? O espírito da pérola do paraíso eterno. Eu tinha muitas coisas conhecidas como bondade e compaixão naquela época. Tanto que foi ridículo, disse Yunchi com uma risada profunda e fria. Mas foram vocês que agitaram a bandeira da justiça, que lentamente arrancaram essas coisas do meu corpo da maneira mais desprezível cruel, que as mataram completamente em meu coração. Agora que todos vocês me forçaram a me tornar um demônio, vocês realmente se atrevem a me perguntar para onde foi minha bondade e compaixão? Os olhos escuros e sombrios de Yunchi se arregalaram enquanto ele olhava para a pérola. Eu também quero saber a resposta para essa pergunta. Onde eles foram? Onde eles foram? Eu vejo que mais conversas são inúteis. Mas você comemorou muito cedo. A imagem do espírito da pérola do paraíso eterno lentamente foi enfraquecendo enquanto indícios de zombaria surgiam em sua voz. Você realmente achou que este nobre acreditaria em tudo o que você disse? Se você tivesse ido embora depois de dizer essas palavras, esta nobre teria honrado sua promessa. No entanto, sua consciência está morta suas palavras não são confiáveis, então não culpe este nobre por ser cruel. No momento em que ela terminou de falar, ela imediatamente retraiu sua consciência de volta para a pérola. A névoa branca dentro da pérola do paraíso eterno imediatamente começou a girar. A consciência do espírito da pérola do paraíso eterno de repente se transformou em uma tempestade de alma incrivelmente assustadora enquanto ela corria em direção à alma que acabara de ocupar metade de sua consciência. O espírito da pérola do paraíso eterno existia há centenas de milhares de anos, então mesmo quando ele fez um juramento diante de toda a região divina leste, como ela poderia realmente colocar toda sua fé em Yunchi e não ter um triunfo em sua frente? Manga. E isso também dizia respeito a um artefato tão importante quanto a pérola do céu eterno. A principal razão pela qual ela concordou tão rapidamente foi porque a condição de Yunchi era precisamente o que ela pretendia. Porque a pérola do céu eterno era sua terra natal e ela já morava dentro da pérola há centenas de milhares de anos. Mesmo que metade de seu espaço de consciência estivesse ocupado, dada a poderosa força de sua alma e o pacto que ela havia formado com a pérola do paraíso eterno nos últimos anos, ela tinha absoluta confiança de que seria capaz de expulsar ou destruir à força qualquer vontade que entrasse. O espaço de consciência da pérola visto de fora. Ela poderia até usar isso para invadir a mente da outra pessoa. Então ela usaria esse método para ferir gravemente ou até mesmo destruir completamente a alma de Yunchi. Contudo, uma vez que sua vontade avançou ferozmente em direção à consciência que ocupava a outra metade do espaço de consciência da pérola do paraíso eterno, ela de repente descobriu que não era a alma de Yunchi. Em vez disso, era uma alma desconhecida que brilhava com pureza. Era tão insondavelmente puro que o espírito da pérola do paraíso eterno não conseguia nem sentir uma partícula de sujeira dele. Quando sua vontade deixou a pérola do céu eterno e se materializou na frente de Yunchi, ela foi capaz de sentir que metade de seu espaço de consciência havia sido ocupado por outra alma. Contudo, quando sua consciência deixou a pérola, ela foi incapaz de sentir que tipo de alma havia dentro da pérola. Mas ela também não sentiu necessidade de verificar. Porque a única pessoa que se aproximou da pérola do céu eterno foi Yunchi. Além disso, ele definitivamente queria possuir um artefato divino transcendente como a pérola do céu eterno. Então como ele poderia tentar fingir, inserindo a alma de outra pessoa? No entanto, o que se seguiu àquele instante de surpresa foi um choque ainda mais profundo. Esta alma tinha claramente acabado de entrar na parte do espaço de consciência que o espírito da pérola do paraíso eterno acabara de esclarecer, mas havia se fundido completamente com o espaço de consciência da pérola, formando um espaço de alma que era tão estável que ela mal conseguia acreditar. Porque ela nunca alcançou tal compatibilidade ou estabilidade com o espaço de consciência da pérola do céu eterno, apesar de residir dentro dela por centenas de milhares de anos. A alma de um espírito da madeira. No entanto, um grito alarmado imediatamente seguiu seu sussurro suave inicial. Um espírito real da madeira? Seu amplo conhecimento permitiu-lhe reconhecer imediatamente que a alma que ocupava a outra metade da consciência da pérola do céu eterno pertencia a um espírito real da madeira, uma raça que deveria ter sido extinta há muito tempo. Nos anais históricos,
Dizia-se que esta raça era extremamente pequena em número. Eles herdaram a vida e a aura da alma da deusa da criação da vida, Lisu, e eram almas puras e simples que amavam toda a vida. Quando sua alma colidiu com esse espaço de consciência assustadoramente sólido, ela foi incapaz de penetrar nenhum único centímetro, por mais ferozes que fossem seus ataques de alma. Naquele instante, ela percebeu de repente que havia tomado a decisão mais estúpida de sua vida. Ela realmente atraiu a alma de um espírito real da madeira para a consciência da pérola do céu eterno. De repente, ela lembrou que a mão de Yunchi brilhou com uma luz estranha quando tocou a pérola do paraíso eterno. Ela pensou que poderia usar a ganância de Yunchi para enredá-lo. Mas descobriu-se que havia um esquema ainda mais profundo dentro da sua aparente ganância. O contra-ataque de Yiling começou agora. Sua alma entrou diretamente na outra metade do espaço de consciência da pérola do céu eterno. Se fosse baseado apenas na força de suas almas, ela era naturalmente muito mais fraca que o espírito da pérola do paraíso eterno. No entanto, ela nem precisou se envolver em um choque de almas com o Eternal Evan Spirit. Ela simplesmente estendeu sua consciência para a outra metade do espaço da consciência como se fosse composto de milhões de pequenos riachos de água corrente. Quando comparada com a pureza de sua própria alma, a alma do Eternal Evan Spirit parecia absolutamente imunda. Assim, no momento em que o espaço de consciência da pérola do céu eterno entrou em contato com a alma de Yiling, ele imediatamente reagiu como uma árvore seca. Abandonou a alma que originalmente o ocupava sem pensar enquanto formava avidamente um pacto com a alma de Yiling. A intuição de Yiling acertou em cheio. O espírito atual dentro da pérola do céu eterno não era o seu espírito de origem. No entanto, ela simplesmente atraiu uma alma que tinha compatibilidade quase perfeita com a pérola do paraíso eterno. Uma alma que poderia ser considerada a única alma perfeitamente compatível nesta era atual. O espaço da consciência dentro da pérola foi sendo gradualmente conquistado. Foi um processo lento, mas irresistível. Sua alma estava sendo lentamente abandonada, espremida e rejeitada. Finalmente, sua voz começou a rugir alto dentro do espaço de consciência da pérola do paraíso eterno. Quem é você? Como um puro espírito real da madeira, por quê? Você está realmente ajudando os demônios vis e perversos? Yiling não respondeu aos gritos dela. No curto espaço de 100 respirações, sua alma já havia ocupado 70% do espaço de consciência da pérola do céu eterno. Quando os 30% restantes sentiram a alma de Yiling se aproximando, ela começou a pulsar instintivamente. Seu espírito origem foi destruído, mas se conseguisse adquirir uma alma completa e perfeita, poderia alcançar o verdadeiro renascimento e recuperar rapidamente seus poderes originais. Como um deus entre os artefatos, esse desejo era sem dúvida o seu instinto mais forte. Como um espírito real da madeira, o sucessor da deusa da criação da vida, por que você está ajudando aquelas pessoas diabólicas? Por que você está ajudando os demônios? Ela gritou com uma voz confusa enquanto repetia a pergunta com tristeza. 80%. 90%. Yiling finalmente falou com sua alma. Há muito tempo perdi toda a fé neste mundo. Mesmo que acabe sendo destruído, mesmo que renasça. Contanto que eu seja a vontade do meu mestre, eu o ajudarei a realizar isso. A voz de sua alma reverberou dentro do espaço de consciência da pérola do céu eterno. Quanto ao Eternal Evan Spirit original, sua alma já havia sido completamente expulsa da Eternal Evan. Todo o processo levou apenas 15 minutos. Yunchi estendeu a mão e a pérola do céu eterno voou em direção a ele por vontade própria antes de pousar suavemente na palma de sua mão. Uma névoa branca se espalhou lentamente da pérola antes de se fundir na figura de Yiling. Seu rosto estava vermelho de excitação quando ela disse, Mestre, eu consegui. Muito bom. Yunchi deu-lhe um pequeno sorriso enquanto levantava lentamente a mão. Ele mostrou a todos os desesperados discípulos do céu eterno, anunciando a todos os profundos praticantes da região divina leste, que a pérola do céu eterno havia se tornado sua posse. Yunchi pertenceu ao reino divino do paraíso eterno por centenas de milhares de anos, mas levou apenas 15 minutos para Yunchi se tornar seu novo mestre. Havia um ditado, um desespero que está dentro do desespero. Aqueles discípulos do paraíso eterno que ainda estavam lutando contra o povo diabólico finalmente entenderam completamente o que essas palavras significavam enquanto olhavam para a mão de Yunchi com olhos sem vida. Agora que o reino divino do paraíso eterno havia perdido a pérola do céu eterno,
As duas palavras céu eterno, que sempre evocaram tanto orgulho em seus corações, tornaram-se instantaneamente uma piada ridícula. Atenção! Nesse momento, o corpo de Kiane Inger brilhou de repente quando ela chegou ao lado de Yunchi. Bum! Uma explosão tão alta e cacofônica que parecia anunciar o fim do mundo de repente ressoou no céu. A torre do céu eterno, de 15.000 quilômetros de extensão, estremeceu e balançou, e o céu inteiro parecia estremecer violentamente com ela. De repente, uma rachadura se abriu na base da torre. Começou a se espalhar tão rápido quanto um relâmpago e logo cobriu toda a torre do céu eterno num piscar de olhos. Depois disso, outra explosão estremecedora sacudiu o ar e a torre do céu eterno, a torre mais alta do reino dos deuses, começou a quebrar ao meio. Ambos os lados desabaram no chão, mas quando caíram, quebraram-se em fragmentos que encheram o céu. Um pilar de luz branca saiu do centro da torre em ruínas. Dentro daquela luz branca, uma antiga figura vestida de branco com cabelos brancos esvoaçantes podia ser vista, uma estranha luz divina irradiando de seu corpo. Mesmo que seu rosto fosse extremamente antigo, todos ainda podiam dizer que se tratava de uma mulher. Assim, que os discípulos do céu eterno e os reis do reino da região divina leste puderam discernir suas feições sob aquele brilho branco, todos ficaram atordoados e sem sentidos. Esta figura, este rosto, foi profundamente gravado nos anais do reino divino do paraíso eterno, bem como em incontáveis outros registros históricos encontrados dentro do reino dos deuses. Enquanto olhavam para ela, as palavras que haviam sido gravadas naqueles registros históricos ecoavam em suas mentes, cada palavra reverberando com um poder informe que deu a todos o desejo de se curvarem e adorá-la. O grande ancestral do paraíso eterno. Capítulo 1730. A morte de uma lenda. Isso é. O fundador do reino do céu eterno? Um rei de um reino superior disse com um olhar perplexo, no rosto. Isso não pode ser. Certo? Se for ela, como diabos ela viveu tanto tempo? Talvez ela apenas se pareça com ela? Além disso, porque ela se parece tanto com o Eternal Evenpear Spirit? Talvez a razão por trás de sua imortalidade seja. Ponto. Todos ficaram chocados pela segunda vez antes mesmo de terem a chance de se recuperar do choque que foi a pérola do paraíso eterno sendo assumida por outra entidade. Ótimo. Ancestral? Fora do reino divino do paraíso eterno, um guardião estava olhando para o céu com uma expressão estupefata no rosto. Meu senhor, ela é. Ela é realmente a grande ancestral? Outro guardião perguntou com uma voz trêmula. Zoshuzi fechou os olhos antes de responder calmamente a sua pergunta. O espírito da pérola do paraíso eterno já estava perto da morte quando finalmente aceitou o grande ancestral como seu mestre. Durante os últimos estágios da antiga guerra entre os deuses e os demônios, o infante maligno desencadeou miríades de tribulações usando a pérola de veneno do céu e matou incontáveis seres vivos e espíritos de artefatos. A pérola de veneno do céu só começou a regenerar seu poder divino depois que Ling se tornou seu novo espírito de origem. Seu espírito origem morreu há muito tempo. No caso da pérola do céu eterno, seu espírito de origem foi envenenado pela tribulação eterna. Embora não tenha morrido imediatamente, o veneno corroeu continuamente seu corpo até que ele ficou fraco e próximo da morte quando aceitou o grande ancestral do paraíso eterno como seu mestre. A grande ancestral permaneceu com a pérola do céu eterno durante toda a sua vida. Acontece que a grande ancestral estava quase no fim de sua vida quando o espírito de origem da pérola do céu eterno estava prestes a falecer. Portanto, o espírito origem admitiu sua alma em seu espaço de consciência e usou seu coração de vidro vitrificado como um catalisador para transformá-la no novo espírito da alma. Por gerações, esse segredo só era conhecido pelo imperador divino do paraíso eterno e pelos dois mais importantes guardiões do reino do céu eterno. O espírito da alma da pérola do céu eterno não se parecia em nada com o espírito de artefato normal. Na opinião de Zoshuzi, nenhuma alma mortal deveria ser capaz de se tornar o novo espírito da pérola do céu eterno. Sua ancestral só teve sucesso porque tinha um coração de vidro, esmaltado. Era por isso que ele não conseguia entender como Yunchi foi capaz de roubar a pérola do paraíso eterno do controle de seu ancestral, e tão rápido e facilmente que era impensável. Os olhos de Zoshuzi ficaram cada vez mais desfocados. O mundo pensou que a pérola do céu eterno continuou a prestar seu serviço ao reino do céu eterno por causa de sua amizade com o grande ancestral. Na realidade, a pérola do céu eterno é nosso grande ancestral,
e sua vontade é a vontade do eterno reino celestial. Enquanto o grande ancestral do céu eterno permanecesse como o espírito da pérola do céu eterno, a pérola do céu eterno sempre pertenceria ao reino do céu eterno. Então, por que como ele? Quando esse pesadelo iria acabar? Todos os guardiões pareciam profundamente abalados. Então esse espírito é realmente o grande ancestral? Desta vez, Zoshuzi não respondeu a pergunta. Seus olhos desfocados estavam completamente incolores. Depois que o grande ancestral foi expulso da pérola do céu eterno, ela retornou ao seu corpo real, que foi mantido selado sob a torre do céu eterno. No entanto, em primeiro lugar, seu corpo real estava ficando sem vida, e esta seria a primeira vez que corpo e alma se reuniriam depois de centenas e milhares de anos. Ele não tinha dúvidas de que ela experimentaria um forte sentimento de incompatibilidade. Ela não só seria incapaz de manipular seus poderes adequadamente, como também morreria. Em 2 horas no máximo. Este foi seu comício de fim de vida. Estrondos sons de desmoronamento ressoaram como 10.000 marés atingindo a costa ao mesmo tempo. Até mesmo as regiões estelares fora do reino do céu eterno tremiam com o movimento. A grande ancestral do paraíso eterno lentamente abriu os olhos enquanto o mundo morria ao seu redor como se fosse o apocalipse. Seus pálidos olhos brancos brilhavam com uma divindade infinita e uma experiência antiga. Mestre diabólico Yunshi, ela começou enquanto flutuava orgulhosamente no céu. Você é o assassino dos meus descendentes e o saqueador da minha casa. Esta nobre irá matá-lo mesmo que a morte dela seja tanta besteira. Yunshi a interrompeu com impaciência. Yan 2, destruam-na. 2 lágrimas negras apareceram no espaço enquanto Yan e Yan 2 avançavam em direção ao grande ancestral do paraíso eterno e atacavam antes mesmo que ela conseguisse terminar a frase. O grande ancestral do paraíso eterno pressionou as palmas das mãos e murmurou algo baixinho. Um gigante selo de palma caiu sobre os 2 ancestrais Yama quando ela fez um movimento de pressão. No entanto, o selo da palma foi rasgado ao meio por uma luz negra no segundo em que tomou forma. Logo atrás do ataque despedaçado estava um braço negro brilhante e o rosto retorcido violento de Oni. O fundador do reino divino do paraíso eterno era o profundo praticante mais forte da região divina leste na época. Até hoje, apenas um punhado de pessoas superou seu cultivo ou suas conquistas. No entanto, ela não era quem era há centenas de milhares de anos. Seu corpo e sua alma estiveram separados por centenas de milhares de anos. Era impossível para eles se fundirem e serem perfeitamente compatíveis. Ainda mais cruel foi o fato de que, em termos de idade, ela nem tinha idade suficiente para se chamar neta dos ancestrais Yama. Mesmo quando ela estava no auge, ela ainda não era páreo para Yaoni. Muito menos Yaoni e Yantun juntos. Anteriormente, Yaoni não tinha o menor interesse em liberar todo o seu poder porque os guardiões simplesmente não valiam o seu tempo. Mas o grande ancestral do paraíso eterno? Pela primeira vez desde o início da batalha, sua mão brilhava com uma luz negra que poderia aterrorizar até os verdadeiros demônios Yama do inferno. Destruir. O primeiro golpe rasgou o selo de mão do grande ancestral do paraíso eterno. O segundo golpe perfurou a luz branca que cercava seu corpo e fez algo estalar da maneira mais estridente que se possa imaginar. Gotas de sangue imediatamente saíram das rachaduras da energia protetora e das roupas brancas do grande ancestral do paraíso eterno. Uma troca foi suficiente para Yaoni feri-la. O retorno do grande ancestral do paraíso eterno deveria ser um milagre de mobilização diferente de qualquer outro. Ela era mestra da pérola do céu eterno e a razão pela qual o reino do céu eterno permaneceu forte nas regiões divinas leste por centenas e milhares de anos. Aos olhos de incontáveis profundos praticantes da região divina leste, ela era tão intocável quanto uma antiga divindade. Espírito. Yaoni ainda havia destruído aquela lenda supostamente invencível em pedaços com um único golpe. Yan 2 foi o próximo depois do que Yan feriu o grande ancestral do paraíso eterno. Sua garra medonha destruiu todo o espaço em seu caminho e fez a anciã voar a dezenas de quilômetros de distância, mas antes que ela pudesse recuperar o fôlego, Yaoni já estava atacando novamente. Seu poder aterrorizante a fez sentir como se um nível inteiro do inferno estivesse acontecendo. Descendo em cima dela. O grande ancestral do paraíso eterno lutou contra inúmeros oponentes no passado, mas nenhum deles foi tão aterrorizante quanto Yaoni ou Yanto. Uma luta entre mestres divinos já era terrível o suficiente.
Mas a luta entre imperadores divinos era ainda pior. O poderoso espaço do reino dos deuses foi dilacerado repetidamente diante do poder dos ancestrais Yama como se não fosse nada além de um frágil pedaço de pano. Cada vez que faziam um movimento, cicatrizes negras e buracos negros cortavam o céu como se ele tivesse uma forma física. Para evitar que seu poder impactasse Yunshi, eles estavam propositalmente afastando o campo de batalha dele. Embora o grande ancestral do paraíso eterno estivesse tentando matar Yunshi desde o início, os dois ancestrais Yama eram tão poderosos que ela ficou impressionada com o poder deles desde o início. Ela não conseguiu encontrar uma única oportunidade de liberar seu poder além daquele selo de mão inicial. Os habitantes do reino do céu eterno, os reis do reino e os profundos praticantes da região divina leste ficaram todos atordoados quando a pobre mulher foi enviada voando cada vez mais para longe de seu mundo natal. Se o grande ancestral do paraíso eterno tivesse falecido há centenas de milhares de anos, ela teria permanecido uma lenda eterna, mesmo que o reino do paraíso eterno fosse destruído hoje. Infelizmente ela estava viva e parecia ter sido totalmente espancada por Yan e Yan 2. A morte de uma lenda estava acontecendo bem diante dos olhos de todos. Ei! Yunshi zombou. Poderíamos não ter sido capazes de impedi-la se ela tivesse usado o bom senso e fugido, mas não. Ela apenas teve que falar suas bobagens e cometer suicídio. Ela não fugiria, disse Qian Yinger. Sem a pérola do céu eterno para sustentar sua vida, seu corpo murcharia e sua alma se dissiparia em no máximo 2 horas. Esta é apenas a sua manifestação de fim de vida. É assim mesmo? Yunshi disse com um olhar de pena no rosto. Então acho que deveríamos ajudá-la em seu caminho, não muito longe dele. Yan 3 gritava zombeteiramente com seus irmãos, 2 velhos se unindo contra uma velha. Onde está a sua vergonha, velhos fantasmas? Foi nesse momento que Yunshi ordenou, Yan 3, vai ajudá-los. Sim, mestre. Yan 3 soltou um grito estranho e saltou no ar. Ele então apareceu atrás do grande ancestral do paraíso eterno e enfiou suas garras negras e medonhas em seu coração. Naturalmente, a intervenção de Yan 3 tornou as coisas piores para ele do que já eram. Neste ponto, sua arrogância se transformou completamente em choque. Ela pode não ter mostrado o rosto todo esse tempo, mas sabia tudo o que acontecia no mundo. No entanto, ela nunca sentiu alguém remotamente próximo dessas 3 pessoas diabólicas até hoje. À medida que suas roupas brancas lentamente ficavam vermelhas e seu poder divino ficava cada vez mais fraco diante da força combinada dos ancestrais Yama, ela de repente se lembrou de um boato sombrio do passado. Ela rosnou, vocês são os fundadores do Yama Devil Real? Uma cicatriz negra de 5 quilômetros perfurou o espaço e seu corpo sem piedade. Por trás do poder explosivo estava o rosto medonho de Yan 2, você sabe demais. 1. Flash branco superou o grande ancestral do paraíso eterno enquanto ela destruía seu poder sombrio à força, mas isso não mudou o fato de que ela estava sangrando toda. Então, Yone bateu no fundo do coração dela antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Estrondo. Uma marca de garra sangrenta apareceu nas costas dela. Ao mesmo tempo, 3 bolas escuras de energia explodiram na frente de seu peito. O grande ancestral do paraíso eterno tropeçou quando vários jatos de sangue saíram de sua boca. Quando ela olhou para cima novamente, a luz divina em suas pupilas quase se transformou em nada. Ela gemeu, como? Você saiu do mar de ossos da escuridão eterna. E por quê? Você está obedecendo. Júnior. Ela realmente era a grande ancestral do paraíso eterno e o espírito da pérola do paraíso eterno que viveu por centenas de milhares de anos. Ela sabia muito mais segredos do que acreditavam, mas não os de Yunshi. Não que isso mudaria seu destino ou o destino do paraíso eterno, mesmo que ela mudasse. Ela já estava coberta de feridas, mas podia sentir claramente que estava perdendo sua vida e sua alma toda vez que forçava seu corpo moribundo para liberar seu poder. Ela soltou um longo suspiro antes que seus olhos brilhassem brancos. Estrondo. A explosão de poder cortou as próprias dimensões e derrubou os 3 ancestrais Yama para muito, muito longe dela. Então, ela olhou para Yunshi e pronunciou as palavras mais cruéis de sua vida. Mestre diabólico Yunshi, vou arrastá-lo para o abismo da morte mesmo que seja meu destino se dispersar no nada. Qian Yinger franziu a testa disse severamente, ela vai detonar suas próprias profundas veias. Celia. Yunshi rosnou. Mas já era tarde demais.
No momento em que o grande ancestral do paraíso eterno falou suas últimas palavras, ela começou a brilhar como um sol ofuscante até que todo o seu corpo ficou branco. Sua pele começou a rachar enquanto seu corpo virava pó pouco a pouco. Ao mesmo tempo, um poder tão vasto quanto o próprio céu cercava mais de metade do reino divino do paraíso eterno e todas as pessoas abaixo dele. O poder nascido de um momento de desespero foi suficiente para aniquilar inúmeras pessoas demoníacas e seus próprios descendentes. Mas os três ancestrais Yama não eram desleixados. Embora eles não tenham sido capazes de impedir o grande ancestral do paraíso eterno de detonar suas próprias profundas veias, eles reagiram imediatamente unindo seus poderes e criando uma gigantesca barreira diabólica Yama ao seu redor. Estrondo, o corpo do grande ancestral do paraíso eterno explodiu em um sol branco, e toda a região divina leste tremeu com o tremor. Mas o poder desesperador que ela negociou usando os últimos vestígios de sua vida e força de vontade ficou completamente preso dentro da barreira diabólica Yama criada pelo ancestrais Yama. Os olhos dos três ancestrais Yama se arregalaram e seus rostos estavam distorcidos pela tensão. Parecia que 1.000.000 de tempestades assolavam dentro da barreira, embora eles tivessem levado seus poderes sombrios ao limite. Mas eles conseguiram. Nenhum vestígio desse poder conseguiu escapar do seu confinamento. Uma respiração. 2 respirações. 3 respirações. 10 respirações. A barreira diabólica Yama finalmente desmoronou 10 respirações depois. No entanto, apenas uma tempestade forte o suficiente para soprar um pouco de areia no ar escapou, e não o poder final do grande ancestral do paraíso eterno. Yan 3 foi o primeiro a cair do céu e atingir pesadamente o chão ao lado de Yunxi. No entanto, ele imediatamente se levantou e inclinou a cabeça diante de seu mestre. Ele perguntou com medo: "Você está ileso, mestre?" Yunxi olhou para ele friamente. "Você estava 3 contra 1 contra uma velha vovó moribunda e deixou ela detonar suas profundas veias bem diante de seus olhos. Você esqueceu sua vergonha em algum lugar?" Todos os 3 ancestrais Yama baixaram a cabeça ainda mais, com muito medo de dizer uma palavra. Yunxi foi literalmente a única pessoa no mundo inteiro que teve a ousadia de chamar o grande ancestral do paraíso eterno de velha vovó moribunda. Enquanto isso, os profundos praticantes da região divina leste ficaram em choque. Eles testemunharam o aparecimento e a destruição do grande ancestral do paraíso eterno do início ao fim, e agora também testemunharam as 3 terríveis pessoas diabólicas que a levaram ao suicídio agindo como crianças dóceis diante de Yunxi. As palavras não poderiam nem começar a descrever como eles estavam se sentindo agora.